Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live e o tema de hoje é qual é o meu chamado? E antes de entrar na nossa temática, eu quero falar duas coisas rapidinho com você. Primeira é que a nossa live vai ser bastante dinâmica, portanto não vamos fazer muitas interações ao vivo, mas eu quero pedir que você que está aí ligado conosco, interaja, dê o seu like, faça o seu comentário. E a segunda coisa que eu quero falar com você é que no final dessa live nós vamos disponibilizar um link de um documento para você baixar, que na verdade será um teste de vocação cristã. Você vai fazer algumas somatórias baseadas em algumas perguntas e depois no final você terá um perfil da sua vocação. Obviamente que isso não é uma matemática, no ministério não existe 1 mais 1 é 2 para definir que isso vai ser o seu chamado, o seu chamamento, mas pelo menos é uma forma de você se identificar com a sua vocação e com o seu potencial para o seu serviço cristão. Ok? E nós vamos falar sobre esse tema. Eu recebi uma pergunta de um jovem, inclusive, que é coleguinha do meu filho, ambos são cristãos, e ele me fez a seguinte pergunta, quer dizer, ele pediu para o meu filho me fazer essa pergunta: qual é o meu chamado e como eu sei como ele se manifesta a mim? E eu tive algumas viagens e acabei não podendo respondê-lo, e eu estava meditando, estudando um pouco sobre essa temática, e achei muito interessante falar sobre esse tema. Qual é o meu chamado? Você sabia que essa é uma questão mais pertinente da vida cristã atualmente, principalmente entre os jovens? Qual é o meu chamado? Como eu sei se tem um chamado? E por isso eu quero fundamentar a nossa live rapidamente em uma passagem bíblica que está aqui em Marcos capítulo 3, nós vamos ver os versos 13 até o 15, para dar fundamento bíblico à nossa fala. Marcos 3, do 13 ao 15, está escrito assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Esse texto talvez seja o texto bíblico que dê um fundamento mais direto com relação à palavra chamado, né? Aparece aqui no texto de Marcos 3, do 15, aparece aqui no texto de Marcos 3, do 13 ao 15, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então talvez esse seja o texto mais direto para responder a questão do chamado, porque aqui nesse texto está inserida a palavra chamado, né? Jesus chamou para si os que ele quis. Você sabia que existem 3 dias mais importantes da sua vida? Primeiro, o dia que você nasceu. Segundo, o dia que você nasceu de novo. E terceiro, o dia que você descobriu para que você nasceu. Ou seja, o seu propósito, o seu chamado. E como nós estamos no contexto cristão, nós vamos abordar alguns pensamentos importantes baseados nesse texto. Primeiro que, quando nós lemos Marcos capítulo 3, os discípulos, eles já receberam o motivo do seu chamado quando passaram a seguir a Jesus. Esse texto aponta para 4 pontos sobre o nosso chamado e resume em 2. Primeiro, Jesus está dizendo aí que os chamou para si. Quer dizer, primeiro temos que estar com ele, fomos chamados para estar com Jesus. Segundo, para pregar. Terceiro, para curar enfermos. E quarto, para expulsar demônios. E esses 4 apontamentos podem ser resumidos em 2. E nós podemos dizer qual é o chamado cristão. O chamado cristão é, primeiro, fomos chamados para estar com ele e fazer o que ele faz.
Isso é resumidamente o chamamento cristão que nós chamamos de universal, o chamado chamamento universal. Por exemplo, inclusive no contexto que estamos vivendo agora do chamado pandemia do coronavírus, como nós poderíamos definir um chamamento cristão a serviços eclesiásticos? Obviamente que não, porque hoje nós não temos mais serviços eclesiásticos nesse contexto. Então, se não temos serviços eclesiásticos, não temos um chamado. Então, aí que nós precisamos redefinir agora muitas questões, inclusive sobre o nosso chamado. Você sabia que as duas palavras mais distorcidas no contexto cristão, primeira é a palavra igreja e segunda é a palavra chamado. Por exemplo, vamos pensar como temos definido igreja no nosso contexto cristão. Igreja nós definimos como o prédio onde congregamos, termos tais como usuais, vamos à igreja, perguntas como qual é a sua igreja, sempre relacionando a igreja a um local, ao prédio, a um lugar, a uma denominação. E na verdade, como nós podemos definir igreja do ponto de vista bíblico? Você sabia que a palavra igreja não vem do contexto cristão? A palavra igreja, ela vem de uma cultura grego-romana, que está ligada a uma palavra chamada eclésia. E antes mesmo que Jesus viesse implementar o seu reino aqui na terra, essa palavra igreja já era comum entre os romanos. Por exemplo, você sabia que a palavra eclésia, que quer dizer sair para fora, não foi inaugurada por Jesus no seu ministério? Não, ela foi aplicada ao seu ministério de um conceito já existente na cultura romana. Por exemplo, os romanos, eles chamavam de eclésia uma sociedade que era composta de médicos, artistas, cantores, poetas, homens e mulheres das mais diversas camadas da sociedade que saíam de Roma e implementavam nas cidades a chamada cultura romana. Então, quer dizer, eles levavam a cultura romana para os lugares onde eles chegavam. E esses homens e mulheres eram chamados de apóstolos, quer dizer, de enviados. É outra palavra que não está originada diretamente ao contexto cristão. Ela vem de uma cultura romana e depois é aplicada por Jesus no seu ministério e na implementação do reino de Deus. E daí o conceito de igreja, quer dizer, sair para fora. Então, como nós podemos definir um chamamento cristão? Por exemplo, nesse contexto agora, que não temos o prédio para congregar, e segundo, não temos serviços eclesiásticos para definir o nosso ministério. Observe, há muitas pessoas que dizem: mas como eu sei o meu chamado se eu não tenho dom para pregar, não tenho dom para cantar? Como eu sei se eu tenho ou não um chamado? É muito simples, baseado nesse texto que nós lemos. Jesus disse que chamou para si os que ele quis, para estar com ele, para pregar e receberam poder para curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu quero resumir o chamamento cristão da seguinte maneira: você pode executar esse chamado independente da sua profissão, do que você faz. Então, quer dizer, se você é um médico, lá dentro do seu contexto, você pode estar com Jesus, pregar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Se você tem qualquer atividade, mas se você é um cristão, aonde você estiver, você pode estar com ele, pregar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu acredito que esse momento é o momento de redefinirmos os nossos conceitos bíblicos
a sua essência, quer dizer, a essência bíblica. Então, fique com esse pensamento, o que é o meu chamado? Eu fui chamado para quê? Eu fui chamado, primeiro, para estar com Jesus, segundo, e fazer o que ele faz. E o que Jesus fez durante os 3 anos e meio do seu ministério terreno ou terráquico? Ele não fez nada mais do que 3 coisas. Diz a Bíblia, pregar, ensinar e curar. E aqui está resumidamente nesse texto o propósito para o qual todo cristão foi chamado. É obviamente que eu estou falando aqui do chamamento universal de todo cristão. E depois você pode estar inserido em dons ministeriais, em dons pessoais, dons espirituais. Aí você pode, exercendo esse chamamento universal, você poderá descobrir vocações, você pode descobrir ministérios específicos dentro do corpo de Cristo, mas fundamentalmente você tem que pensar nessas 4 coisas resumidas em 2. Jesus disse para estar com ele, para pregar, curar os enfermos e expulsar os demônios. E resumidamente nós definimos da seguinte maneira, estar com ele, quer dizer ter comunhão com ele, e segundo, fazer o que ele faz. Quando você está com Cristo, você tem comunhão com ele, e você manifesta o seu poder e a sua glória, então você está cumprindo o seu chamado. E se você não está, atente para isso. Se você já se converteu, se você já é um cristão, você pode executar o seu chamado, independente de serviços eclesiásticos ou dons espirituais. Aqui está a ação do seu chamamento. Então, aqui alguns pensamentos importantes sobre o chamado. Primeiro, que o chamado significa o seu ofício. Então, se você é um cristão, independente do que você faz, independente da área da sociedade que você atua, você tem que manifestar essa revelação bíblica, estar com ele e fazer o que ele faz. Então, onde você estiver, se você tem pensado que você tem que deixar a sua profissão para exercer o ministério, não, você está equivocado. Dentro da sua área, da sua profissão, dentro da sua relação social, você pode manifestar a sua comunhão com Cristo e manifestar o seu poder, fazer o que Jesus fez. Esta talvez seja a maior revelação bíblica do seu chamamento cristão. E voltando àquele pensamento da palavra eclésia, que é sair para fora, os romanos tinham o seguinte pensamento: aqueles homens que saíam como apóstolos para implementar a cultura romana em cidades e países pelo mundo afora, tornando os países e as cidades como cultura humana, eles tinham o seguinte pensamento: se o imperador vier a esta cidade, ele terá que se sentir em casa. Então, contextualizando para o nosso chamamento, nós temos que pensar da seguinte maneira: nós temos que implementar de tal forma a cultura do reino de Deus na sociedade, que quando o nosso rei vier, e sabemos que mais do que nunca ele está se demonstrando às portas para vir buscar a sua igreja, então devemos pensar no seguinte: se o nosso rei Jesus vier até a nossa sociedade, ele tem que se sentir em casa, ou seja, a cultura implementada do seu reino tem que ser tão grande na nossa sociedade, no nosso convívio, de maneira que ele, se vier ao nosso encontro, vai se sentir em casa. E para o fechamento desta live eu quero deixar um pensamento para você refletir sobre a questão do seu chamado. Até que você não odeie o que o seu mestre odeia, você não estará preparado para amar o que ele ama. Então, uma das maneiras de você manifestar o seu chamado é quando você começa a odiar o que Cristo odeia. E quando você começa a repudiar
a odiar, a rejeitar o que Cristo odeia, rejeita e repudia, você também começará a amar o que Ele ama. Então pense nesta palavra. As nossas lives serão muito objetivas e eu quero deixar o seguinte pensamento. A proposta dessa live e de outras futuras realmente são lives rápidas, lives objetivas e dinâmicas, e eu quero fazer o chamamento para você fazer o seguinte: se você quer receber, você leia o nosso cabeçalho aí, o texto da nossa live, e se você quer receber o seu teste de vocação cristã, então você vai digitar aí uma mensagem "eu quero", e quando essa palavra "eu quero" chegar para nós, nós enviaremos esse arquivo para você. E vamos dar um pequeno tutorial agora para te ensinar como você vai preencher esse teste de vocação cristã, ok? E também outra coisa importante, se você tem um tema que você gostaria que nós abordássemos dessa maneira assim, objetiva nas nossas lives, então você pode também mandar uma mensagem, um pedido, escreva aí um tema que você gostaria de que nós abordássemos. Nós temos uma proposta a partir de agora de fazer uma live nesse cunho aqui semanalmente. Não vamos tomar muito tempo seu, porque sabemos da sua objetividade de vida e nós queremos também ser dinâmico na mesma proporção. Tá bom? Um beijo no seu coração. Olha, eu vou agora ler todas as mensagens, responder todas elas. Então compartilha esse tema, eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E se ajudou você também, deixa aqui uma mensagem. Se você quer fazer um complemento, deixa aqui também, ok? E nós vamos entrar em contato com você, vamos comunicar com você. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a nossa próxima live. Tchau! Olá, se você deseja receber o nosso teste vocacional cristão, é só digitar aí abaixo da live a frase "eu quero" e nós vamos enviar diretamente para você. Aqui é um tutorial de 1 minuto só para explicar como você vai usar o nosso teste. Então observe que esse teste ele tem 18 questões, como você verá aqui, 18 questões no total. E aqui em cima tem uma orientação fácil para você usar. Então você vai marcar aí as opções de 0 a 3, as opções que correspondem à sua resposta aqui no nosso teste. Então, por exemplo, 0, você vai responder a questão que não tem nada a ver com você. 1, aquelas questões que você tem uma pequena inclinação. 2, uma forte tendência. E 3, você vai responder a questão que te descreve totalmente. Então você vai colocando cada numeração aí nas questões e no final você vai fazer a seguinte somatória. Observe aqui, ó. No final, quando você preencher as 18 questões com os números correspondentes ao seu perfil, aí você vai fazer a seguinte somatória do jeito que está descrito aqui na planilha. Então você terá aí como resultado para identificar o seu perfil, você vai ter 6 questões, ou seja, de A até F, e você vai somar da seguinte maneira. Das opções de número 1, 7 e 13, você soma e coloca na letra A. E na letra B você vai somar as questões 2, 8 e 14. Na letra C você vai somar as questões de número 3, 9 e 15. Na D, 4, 10 e 16. Na E, 5, 11 e 17. Na F, 6, 12 e 18. Depois que você fizer toda essa somatória, então você vai descobrir qual que é o seu perfil vocacional. Isso aqui nós vamos enviar para você também.
Aqui você tem o resultado do teste de vocação. Então, se a somatória de maior número der na letra A, você vai fazer a somatória ali, e a que der em maior número é o seu perfil vocacional. A sua maior somatória for na letra A, isso vai referir a você como uma vocação pastoral. Você tem um coração voltado para o pastoreio, cuidar de ovelhas. Se a sua somatória for maior na letra B, então a sua vocação com tendência à arte, música, dança, teatro, etc., né? Se for na letra C, aí vai falar da sua inclinação missionária, né? Do desejo de evangelismo fora da igreja. Se for na letra D, nós colocamos aí pregador barra ensinador, né? Porque aí é o perfil de quem tem a, a tendência, a vocação de pregar, de ensinar. Se a sua somatória for maior na letra E, então você estará definido aí como um perfil voltado para o ministério infantil. E se a sua somatória for maior na letra F, vai te indicar aí você como líder, né, um conselheiro, aquele que quer ajudar as pessoas, tá bom? Então é muito fácil de utilizar, é só uma noção aqui para você ter ideia, tá bom? Então não esqueça de escrever aí abaixo da live, eu quero, e você vai receber um link de acesso para você ter o seu teste vocacional cristão, ok? Um grande abraço e até mais.